Amigos do Malte, eu sou Carlos Henrique, esse é meu canal Whisky Review e hoje iremos falar de um blend de respeito. Tô falando de um blend que em 2011 ele já ganhou como o melhor whisky do mundo no Whisky Bible. Ganhou de Single Malt, um blend? Nossa, né? Já é pra se pensar, parar pra se observar, né? 2018 também ganhou na Whisky Bible como o melhor blend de 13 a 18 anos. E estamos falando então de quem? Ballantines 17 anos, gente. Essa daqui é a garrafinha do Ballantines de 17 anos, 40% ABV. Vou colocar ele na minha tacinha para a gente realmente descobrir se esse whisky aqui é um blend de respeito. Será mesmo que ele tem tudo isso de aroma, tudo isso de sabor? Será que realmente ele é tudo isso? Deixa ele aqui, né? Bom, vamos descobrir, né? O Ballantines de 17 anos, ele é produzido pela Pernod Ricard, que são os mesmos donos da Chivas Regal. E a base dos whiskies desse blend aqui, a maior parte, né, são Scapa, Glenburg, Milton Duff e Glentougers. Eu dei uma sapeada no site da Ballantines para dar uma pesquisada, ver o que a destilaria fala sobre a história deles e tal. E aí eu li o seguinte, eu peguei algumas partes aqui para mostrar para vocês, e ele pega e diz que a Ballantines produz whisky há muito tempo, que ele tem alguns dos mais impressionantes estoques de whiskies envelhecidos, o que significa que eles podem ter misturas envelhecidas por mais de 30 ou 40 anos. Eles também falam que uma vez engarrafada a maturação para, então não adianta mantê-lo em uma adega por anos, pois ele está lá para ser desfrutado. Isso eu concordo, gente. Ter uma garrafa de whisky para ficar fechada na sua casa, não tem que desfrutar dessa água da vida aí, né? Bom, eles falam também que ao longo da história, a Ballantines trabalhou duro e com paixão pela qualidade que sempre esteve presente na hora dos master blenders deles fazerem essas misturas, né? E fala que cada um desses master blenders deu a continuidade e qualidade da marca. Outra coisa que eu achei interessante também é que eles falam aqui do brasão da Ballantines. E eles falam que o brasão ele representa a bandeira escocesa e os 4 elementos essenciais para a fabricação do whisky. Que é a terra, que é representada pela cevada escocesa, a água, que vem dos riachos, né, frescos das proximidades, o fogo, que aquece os estilos, né, e o ar, que permite que o barril respire durante a maturação. E outra coisa que também diz no site sobre o brasão é que aparece a frase que diz Amicus Humani Generis, que significa um amigo para toda a humanidade, um amigo nunca te decepciona. Então é por isso que esse daqui é um dos melhores amigos do homem. Outra coisa que também eles falam é que na época da proibição de bebidas alcoólicas, né, na época da lei seca, eles projetaram as garrafas quadradas, de modo que os vendedores conseguiam esconder essas garrafas dentro das suas pastas. E aí aquela forma em comum quadrada era a forma icônica deles de estar sendo usada até hoje, mas você não precisa mais esconder. Então assim, essa daqui é uma garrafinha redonda, né? Mas você tem várias, a tradicional 12 anos é quadrada, tem a Barry Smooth, que ela é quadrada também, Finest, tem a Brasil também, que ela é quadrada. Tem diversos tipos de garrafas, mas a tradicional, original mesmo, é a quadradinha dele, né? Indo direto ao ponto, vamos falar desta bebidinha maravilhosa aqui, né? E se é maravilhosa, nós iremos descobrir agora também. Quando você pega a garrafa aqui para dar uma olhada, é uma garrafinha verde, como já falei, tem o brasão representando os 4 elementos aqui, e aí tá escrito aqui misturado, engarrafado by George Ballantines, limitada, destilaria. Ela é 40% ABV e 750 ml. Aqui atrás você tem a data que foi feita, engarrafada. Essa garrafa tem até horário. A minha foi dia 5 de março de 2018, às 13h42. E o rótulo, se você olhar, eles fazem ele meio imperfeito. Acho que é para dar essa característica mais envelhecida dos 17 anos, né? Bom, gente, dizem que o whisky blend, ele demora mais para maturar, o envelhecimento dele tem que ser um pouco mais longo do que um single malt para ter as características mais arredondadas, né?
Mas esse whisky, esse blend de 17 anos, ele foi muito bem avaliado. E a gente vai agora também dar uma avaliada aqui para ver se realmente ele é tudo isso que já disseram, né? Porque isso em 2011 ele já foi considerado o melhor do mundo. Em 2018, o melhor blend de 13 a 18 anos, alguma coisa ele tem que ter, né? Agora, se ele é tudo isso, vamos lá. Começando aqui pela oleosidade dele, certo? Oleosidade boa, não muito oleoso, mas sim tem uma oleosidade significativa, formam umas lágrimas mais espessas aqui, descem lentamente. Coloração bronze, um pouco mais escuro, bonita, provavelmente deve ter secado, frutado, nossa, ele é bem frutado, baunilha. Dizem que esse whisky aqui, a mistura dele, geralmente você tem 40% de ou maltes e 60% de outros whiskies de grãos aqui, né? Mas dizem que esse daqui ele tem um pouco mais. Pelo aroma, é um aroma interessante, viu, para blend, tá? Realmente ele tá superando os outros que eu já senti. Dá pra você sentir um pouquinho de característica como se fosse não turfado, mas um cheirinho de terra, sabe? Bem adocicado. É um whisky interessante de você sentir os aromas dele. Você tem uma expectativa boa, assim, quando você começa a sentir esses aromas. Você vê que ele não é um blend qualquer, ele é um blend que tem uma qualidade até superior mesmo. Melhor do mundo, que exagero, né? Pelo menos a respeito dos aromas, né? Mas ele é bem gostoso, ele é bem agradável. Nossa, você não sente cheiro de álcool. Não sei nem se seria um frutado a palavra certa, talvez algum vinho ou uma coisa vinílica, sabe? Ele tem uns aromas bem interessantes aqui, bem legal. Agora vamos ao que interessa. Vamos ao sabor. Pessoal, saúde! É gostoso. Você coloca ele na boca e começa a sentir os aromas, e vem com adocicado, você sente que tem um pouquinho de frutado sem nele. Aí você sente um pouquinho de, não sei se um chocolate. É bem interessante, gente. Perto dos outros blends que eu costumo tomar, realmente ele tem muito mais sabor. Agora falar que ele é o melhor do mundo de whiskies, não é exagero. Mas dos blends, ele realmente tá de parabéns. Bem feito. Vou tomar mais um pouquinho. Adocicado, ele é macio, ele não é ralo, certa uma pequena cremosidade. Você sente um pouquinho de baunilha, ele tem um sabor bem agradável, preenche bem a boca e tem um leve apimentadinho, bem leve assim. A finalização curta, não vou dizer que é nem média, dura muito na sua boca não. Mas ele é um whisky gostoso de se beber, sabe? Quando eu experimentei ele da primeira vez, eu estranhei e falei, pô, falaram tanto e não é isso tudo. Mas você tem que analisar ele com um pouco mais de calma. Também tem que levar em consideração que ele não é um single malt, ele é um blend. Realmente, dos blends, eu acho que ele tá, assim, os mais interessantes para você experimentar, viu? Vamos à finalização, então, pessoal. Saúde. Então, gente, é isso. Finalização dele, adocicada, baunilha, um pouco de cereais. Um whisky bem agradável. Eu não misturei ele com água. Vou pôr um pouquinho mais aqui pra gente poder... Eu não gosto de misturar o whisky 40% com água. Eu acho que você perde as características do whisky, ele já tá com 40%. Se tá colocando água ali, já vai praticamente deixar de ser whisky. Mas eu vou pegar um copinho ali e a gente faz esse teste, ok? Aqui está o copinho com água. Vou pôr só um pouquinho, bem pouquinho, pra ver se... um pouco os sabores aqui, né? E os aromas. E aí eu já falo pra você, ok? Aromas. Quando você põe a água, ele perde um pouco do adocicado, você sente um pouco mais dos cereais. E aí você sente um pouquinho de aroma de terra, sabe? Ele perde um pouco da característica daquele cheiro adocicado e fica com mais um cheirinho de cereais, de terra. E aí vamos experimentar para ver como é que fica com um pouquinho de água, se dá alguma diferença no sabor. Pessoal, saúde!
Você põe água, a mesma coisa, ele perde um pouco daquele adocicado. Você sente um frutado legal, um pouquinho de notas de chocolate. Gostoso, gente. Quando você coloca um pouco de água, ele abre um pouco os sabores, sim. Interessante você colocar um pouquinho de água, dá uma diferença, sim. Aconselho vocês colocarem. Geralmente eu não gosto de colocar, mas eis aqui uma experiência que para mim deu um diferencial. Resumindo, é um bom blended whisky. Ele é muito bem feito, bem elaborado. Valor. Vale dar uma pesquisada, eu vi que você consegue entre 220, já vi por 350, 450, é assim, então você tem que dar uma pesquisada bem nos preços, pesquisar bem aonde você vai comprar pela internet, né? Na internet o céu é o limite, né? Tanto para coisa mais barata quanto para coisa mais cara. Se tiver muito barato, desconfie, se estiver muito caro, desconfie também. Dá uma pesquisada, um whisky na média dos R$250, você consegue comprar um single malt por esse preço também. Mas eu acho que vale a experiência de você comprar esse whisky, sim, né? Eu entendo porque que ele foi bem classificado pelos aromas e sabores. Ele oferece bem mais do que a maioria desses blends que a gente tem no mercado. Ele é saboroso. Cheguei a dizer que uns amigos meus que eu não tinha visto nada demais nele, mas o tempo foi passando, eu fui tomando mais a garrafa, já tomei. Fui sentindo mais o aroma, os sabores desse whisky, e posso dizer que é um whisky bem interessante, gostoso de se tomar, bem agradável, aconselho, ok? É isso, gente. Obrigado por terem visto o vídeo, curtam, compartilhem, vejo vocês na próxima, um grande abraço.